De volta com redação no ar, agora 3 horas e 20 minutos, 26 graus e 6 décimos marca a temperatura. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Calçadistas de Teutônia, o Sitcalt, Roberto Miller. E com ele vamos falar sobre o setor calçadista, que lidera a criação de vagas de emprego com carteira na indústria. Primeiramente, Roberto Miller, boa tarde, obrigada por atender o convite da Rádio Independente e conversar conosco. Boa tarde vocês que estão aqui no estúdio boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Para a gente começar a conversa, então, esse lidera a criação de vagas de emprego com carteira. É um número recente que tem aumentado, já é algo que vem desde o início do ano. Qual é o cenário do setor calçadista? Bom, o setor calçadista, ele sempre é o primeiro setor a sofrer o impacto de uma crise e também é o primeiro setor que dá sinais de saída quando a crise passa. E agora, realmente, agosto deu uma pequena reação, mas a partir de setembro começou a reagir. Só que eu até tenho alguns dados aqui de que nós realmente estamos tendo uma alta agora, uma demanda, umas contratações, tudo. Mas nós, em fevereiro de 2019, nós no setor do calçado e do vestuário, nós tínhamos 3.731 pessoas trabalhando. Nós, 2 anos depois, agora em março de 2021, nós tivemos 2.508 trabalhadores, ou seja, nós encolhemos 1.223 pessoas no setor do calçado e vestuário. Eu falo os dois porque o vestuário não está forte ainda, mas tem seus 200 e poucos empregos. Então, tudo que nós melhorar agora, que nós recuperar agora, ela ainda está longe daquilo que nós perdemos. E eu digo mais, infelizmente, o nosso setor, nós nunca vamos mais atingir o patamar que nós tínhamos um dia, tanto em Teutônia como no Vale do Taquari. Eu cito isso porque nós tínhamos Majola, nós tínhamos Andresa, nós tínhamos Dakota, nós tínhamos Paquetá, nós tínhamos Reif, nós tínhamos Blip, tudo fez parte do passado. Nós perdemos todas essas empresas, sumiram, e a nossa maior salvação é que a Beira Rio se estabeleceu no Vale do Itaquari, hoje em Teutônia, em Roca Salles, em Mato Leitão, em Santa Clara, e a Piccadilly também, que é das mais fortes. Então, essas duas, e aí, lógico, nós temos umas empresas menores que fabricam sapato, mas a grande maioria dos ateliês que são abastecidos pela Beira Rio. Senão, nós estaríamos mais pior ainda. E outra coisa, um dado importante, de que a grande maioria da terceirização hoje, mesmo que eles tiveram a ajuda do governo, onde o governo pagou o salário, a redução de jornada, ou suspensão, mas o custo fixo daqueles empresários, ele continua alto. Ele tem aluguel, ele tem contador, ele tem outras coisas de impostos para pagar. E se não tivesse dado uma recuperação grande desde setembro, outubro, a grande maioria não ia conseguir pagar 10º e férias, porque não teriam saldo em caixa. Então, as empresas teriam que aportar, teriam que adiantar um dinheiro para depois abastecer e trabalhar por isso. Então, isso foi a grande salvação, que realmente deu uma reagida, o setor conseguiu ter serviço, alguns usando a estratégia do estoque, mas isso foi a grande salvação. Então, hoje, nós perdemos muita gente, tanto para Lajado, como para Postas Antas, para Westfalia, para Rio do Meio. Muitas pessoas que estavam no calçado saíram, porque como é uma mão de obra qualificada, a mão de obra de Teutônia, a grande maioria não fica parada, não fica esperando que caia alguma coisa do céu. Eles vão atrás de outra coisa. E muitos foram, inclusive, em outros setores da economia. Então, hoje, nós encolhemos. Agora, lógico, são dados importantes, que nós estamos tendo essa reação da economia no geral, né? E na semana passada já estava melhor que agora. Né? Nessa semana já sei que deu uma queda numa das empresas, deu uma queda bastante grande nessa última semana de produção. Mas há vagas disponíveis. Sim, há vagas disponíveis. Lógico, a partir de agora a contratação vai ser muito esporádica. Em virtude de final do ano, é costume parar um período entre Natal e Ano Novo, para as férias e tudo. Então, se elas contratam muita gente agora, ainda final do ano, essas pessoas teria que parar e não teria como parar ou pagar como licença remunerada, né? Então, assim, nós tivemos algumas pessoas que foram colocadas para dentro, mas ainda não estamos no patamar que nós tínhamos no passado.
O setor calçadista, Roberto, durante a pandemia, decresceu quase 19%, né? E a expectativa é de que em 2021, desses quase 19%, recupere 12%. Ainda vai ficar aquém do período pré-pandemia. Por outro lado, o setor calçadista já vem acumulando prejuízos e já vive uma crise muito antes da pandemia. Sim. A que você atribui essa crise no setor calçadista e qual é a influência de países asiáticos nesta crise? A exemplo de Taiwan, Vietnã e China. Bom, realmente, lá naquela crise que nós tivemos, naquele ano de 2007, nós éramos que estávamos junto com algumas empresas, alguns órgãos lá em Brasília protestando, e ali foi feita aquela sobretaxa do calçado chinês, tá? Só que depois disso, o que aconteceu? Hoje há uma triangulação. O sapato vai para o Vietnã, vai para Taiwan, vai para a Coreia, vai para a Indonésia, e o sapato entra igual no Brasil. Não via China, mas via daqueles países. E se realmente essa sobretaxa cair, podemos esquecer, porque assim, nós temos uma grande mão de obra. E essa mão de obra, grandes governos e vários governos não olham a mão de obra como se fosse uma coisa diferente. O setor do vestuário, ele não representa 2% do PIB. Então, para o governo, aquilo ali é um número que não lhe interessa. Agora, a grande quantidade de empregos que se gera é outra história. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, termos emprego é a melhor coisa que pode ter. Você não depende de Bolsa Família, você não depende de outros auxílios, não seguro-desemprego. Então, ter emprego. Agora, na 0 hora dessa semana, teve uma reportagem do setor do vestuário no dia 9, onde o setor de confecções teve catástrofe, onde há uma negociação entre uma negociação comercial entre Brasil, Coreia do Sul, Vietnã e Indonésia para liberar a sobretaxa, não ter mais taxação do vestuário. Uhum. E o vestuário justamente foi um setor bem importante na pandemia que segurou, ele não decresceu. Pouquíssimas empresas usaram a redução de jornada do governo na pandemia do vestuário, ao contrário do calçado. Então, tem mais uma notícia ruim. Então, hoje, em Teotônia, eu aposto que o setor do vestuário ele possa crescer, porque nós temos muita mão de obra boa, nós temos bastante costureiras formadas. Então, são notícias que tu ouve e tu fica triste. Quando tu acha que daqui a pouco tem alguma coisa dentro do rumo, outra coisa desanda de novo. Antes o senhor disse que está crescendo, mas não chegamos ainda ao patamar que tínhamos antes da pandemia lá em 2019. Em quanto tempo vocês pretendem recuperar esse número de trabalhadores, esse volume de produção? Vai ser já para o ano que vem? Qual é a expectativa do setor? Eu não quero ser pessimista, mas falar em recuperar tudo que nós perdemos vai ser muito difícil. Só se nós tivermos uma quarta, quinta força de trabalho que venha para a Teotônia no setor calçado. Seria uma nova empresa. Exatamente. Porque nós temos hoje, vamos dizer, pela ordem de empregos, nós temos o Beira Rio, o Piccadilly, e nós tínhamos depois disso a Arixus, a Paquetá e a Ápia. Então, nós perdemos a Paquetá e perdemos a Ápia. Então, só a Ápia, quando ela fechou, ela chegou a ter 400 empregos. A Paquetá, quando fechou por último agora, tem em torno de 200 ainda. Então, são forças que nós perdemos. E o resto, a Beira Rio pode gerar mais. Mas, só para ter uma ideia, a Beira Rio que abriu agora em Mato Leitão, ela não vai ser uma Beira Rio grande. Ela vai terceirizar praticamente tudo. Então, lógico, nós vamos ser beneficiados com um outro ateliê e tudo, né? Mas, então, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, nós chegarmos ao patamar de quase 5 mil calçadistas, dificilmente vai acontecer em Teotônia e também acho que na região também não mais. Roberto Miller, presidente do Sindicaut, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Calçadistas de Teotônia. Roberto, a maior parte daquilo que a indústria calçadista gaúcha produz, seja aqui em Teotônia, na região do Vale ou em outras partes do estado, é direcionada para o mercado interno ou para a exportação? Nós estamos crescendo bem bastante na exportação. Agora, por anos atrás, na época que a Reifer existia ainda, praticamente a exportação era única, era só exportação. E nos últimos anos, se não tivesse tido mercado interno, certamente as empresas já tinham desaparecido. Então, nos últimos anos, o mercado interno foi a salvação.
Agora, nos últimos tempos, a exportação tem tido sua parcela bem importante. A Piccadilly, se não me engano, chega até 30% agora já de novo na exportação. E a Beira Rio eu não tenho exatamente os números. Então, tem ajudado sim a exportação, mas realmente o mercado interno é o grande momento, né, de que se não tiver mercado interno, nós teríamos bem fadados a fechamento. E aí precisamos que retornem festas, precisamos que retornem eventos. Agora nós temos uma data muito importante, que é o Natal. Natal é a melhor data de venda do calçado, né? E então esperamos que possamos vender, porque muitas empresas fizeram estoque, muito estoque, né? E esse estoque tem que desovar, porque se ele fica muito tempo parado, ele pode ter problemas depois na colagem da sola. A gente fala muito das grandes empresas, em Teutônia principalmente a Beira Rio e a Piccadilly, mas a representatividade dos ateliês nessa produção, nessa questão de oferecer empregos, o quanto isso representa para a cidade? Não, em matéria de empregos, né, realmente os ateliês são muito importantes, né? Nós temos hoje ateliês em tudo que é lado e mais perto das casas muitas vezes, né? Então tem um ateliê naquele bairro ali, naquele local ali, né? Então assim nós temos hoje em matéria de empregos, só para ter uma ideia, nas empresas grandes, naquela época que eu falei em 3.700 empregos, nós tínhamos 3.065 nas empresas grandes e nós tínhamos 517 nos ateliês. Então, são números que eu posso te dizer. Então, realmente, as grandes ainda detêm a maior parte, mas, que nem eu falei, a tendência que no futuro é mais terceirização e menos empresas grandes. E, Roberto, você atribui este início, né, de retomada dos postos de trabalho no setor calçadista, essa projeção de crescimento na ordem de 12% esse ano, a retomada da atividade econômica no país, ou seria um reflexo da continuidade da desoneração da folha de pagamento anunciada pelo governo federal, que viabiliza a contratação, a reposição de postos de trabalho? Eu acho que, em primeiro lugar, a retomada da economia é o primeiro ponto. Agora, lógico, eu acho que não devíamos nem estar discutindo essa determinação da folha de pagamento, porque é um setor tão importante que gera tantos empregos, e não só o setor do calçado, como outros também, isso tem que ser uma coisa permanente. Então, assim, eu acho que a solução do país, ela não é cobrar impostos e muitos impostos. A solução é cobrar menos impostos e que todo mundo pague. Que seja vantagem você pagar impostos. Hoje há um estudo, tem técnicos estudando para fraudar aqui e fraudar ali. Então nós não tínhamos que chegar a esse ponto. Se todo mundo pagasse, que valesse a pena você ter um retorno em matéria de impostos, valeria a pena. Então, assim, eu vejo que o governo está fazendo muitas mudanças, que nem agora um prejuízo que está tendo para o segundo semestre, não está tendo o PIS, 14º. Muita gente do calçado, aquele 14º que vinha para ele em algum momento do ano, ele pagava muitas contas. Então, o governo, com a desculpa que ele deu da auxílio emergencial, ele cortou o segundo semestre o 14º. Então, são dinheiro que falta na economia. Então, ele dá com uma mão e tira com a outra. Então, a gente lamenta isso. E a gente sabe que há um estudo de que o 14º está com os dias contados. Eles querem realmente tirar o 14º. Então, é um dinheiro que precisa na economia. É um dinheiro que vai para a loja, o pessoal vai comprar um sapato, vai comprar uma roupa e tudo, né? Então, dinheiro circulando, dinheiro daquele pequeno, daquele salário do trabalhador, esse é um dinheiro que volta para a economia. Não é um dinheiro de um grande investidor que vai aplicar em alguma coisa mais rentável. Roberto Miller, questão de produtos, de materiais para a produção do calçado. A gente sabe que no forte da pandemia muitas empresas e indústrias sofreram que não tinha determinado material, faltava num setor, faltava no outro. O setor calçadista também passou por isso e o cenário agora, falta algum material ainda? No momento, não. Essa parte passou, então é um pouquinho... Isso é outro problema que nós estamos acostumados muitas vezes de um fornecedor único, daqui a pouco dá essas quedas e todo mundo está perdido. Então, por isso eu digo, que eu até escrevi uma matéria essa semana, vi uma reportagem naqueles dias de que o Brasil produzia 80% do adubo e 20% ele importava. Hoje ele importa 80% e produz 20%. E o que está acontecendo? Um saco de adubo passando R$200. Então, assim, essa instabilidade, você não sabe o dia de amanhã. Então, o próprio dólar, o dólar hoje num valor, amanhã no outro valor, não é bom,
porque você não sabe o que vai acontecer, como é que você vai vender o sapato, qual é a projeção que você vai fazer, e isso tem que tudo combinar com os fornecedores, com o material, com o que vai no sapato, né? Então, a estabilidade é a melhor coisa que pode acontecer. Roberto, qual é o salário base de um trabalhador no chão de fábrica da indústria calçadista? Hoje, o nosso base do setor calçadista é 1.307, 1.309, e a partir do mês de janeiro 1.370,60. É o salário mínimo que o trabalhador do calçado recebe. Né? Então, você vê que é um salário bastante baixo, né? E muito dessa questão, dessa hoje oferta da questão de empregos, é isso. Né? Então, se não melhorar um pouquinho o salário, as pessoas vão procurar outros setores da economia. Isso é fato. Né? E quem vê as mídias sociais toda hora, falta de costureiras. Nós temos hoje milhares de costureiras formadas que estão trabalhando dentro das fábricas de calçados. Só que a grande maioria não quer mais costurar, porque o salário se equivale muito a um trabalhador normal. Então, para que a não mulher é valorizada? Não é valorizada. Então, por que a mulher vai costurar se o salário dela é praticamente igual a uma função qualquer? Né? E onde ela tem muito mais compromisso, onde tem que cuidar, onde é que ela força as vistas, né? Então, isso são fatores que estão acontecendo. E teria algum teto para gerente, chefe, no caso da fábrica de calçados? Não, teto não, né? Mas assim, nós temos algumas empresas, as maiores, né? Elas realmente são cruéis na questão de salário, né? Então, elas nivelam por baixo, né? E aquele que está um pouquinho mais alto, eles acabam trocando e contratando outra pessoa, tudo, né? Então, isso tem sido um problema também para manter as pessoas. Exatamente, né? Então, melhorou bastante o que já era em algumas empresas que viram essa necessidade, mas assim, a grande maioria de demissões é por livre espontânea de vontade, que vão procurar outros setores da economia. São quantas pessoas, Roberto, que trabalham aqui na região, ou pelo menos na área de abrangência do City-Caut, na área calçadista? Olha, nós em Teutônia, nossa base do sindicato é Teutônia, Westfália, Poços Antas e Paverama. Né? Então, nós, depois de Teutônia, nós temos Teutônia, então, nós temos em torno de 3.000 trabalhadores hoje, né? Puxa, e no setor, bastante gente. Bastante gente, né? E Paverama realmente também é virado em ateliês. Muitos ateliês de calçados. 3.000 só em Teutônia? Só em Teutônia. Poxa, 10% da população. Exatamente. Né? Então, em Paverama também devemos ter em torno de 400 trabalhadores na área do calçado e vestuário. Né? E Poços Antas é pequeno, deve ter umas 30, né? E Westfália é muito pouco o setor do vestuário. Roberto Miller, alguma coisa a mais o senhor gostaria de acrescentar, considera importante para essa área do setor calçadista? Uma coisa que eu gostaria de reforçar é nós já há mais de 24 anos nós investimos em qualificação profissional. Nós temos hoje muitas pessoas formadas em alguma coisa, tanto no setor do calçado como outros setores. E que as pessoas hoje busquem essa qualificação profissional. Que quem tem alguma qualificação está empregado. Nós hoje temos lá no sindicato 2 centros de treinamentos, um para calçado, um para vestuário. Todos os dois têm hoje vagas para alguém que queira aprender a costurar. E todos eles, na metade do curso, pode ter certeza estão empregados. Então, as pessoas que estão nos escutando, que precisam de emprego, têm dificuldade para se manter, é uma dica que eu vou dar. O setor do calçado e do vestuário tem vagas. Então, qualifique-se. Custos são... Né, a gente não cobra nada. O curso de costura em calçado a vida toda foi de graça. E outra coisa que eu vejo é a informática. Nós temos hoje um centro de treinamento de informática. Milhares de jovens dizem que sabem muito bem mexer o celular. Agora, nessa parte de programação, nessa parte de informática mais avançada, muita gente está com dificuldades. Então, procurem essa área. Essa área também é uma área do futuro. Né? E o sindicato está aberto para ajudar as pessoas. E quem nos ouve nesse momento, procurem alguma coisa diferente para fazer. Algum curso de qualificação, porque esse é o futuro da nossa região do Brasil. Para fazer esses cursos, precisa ter algum familiar com ligação com o setor calçadista? Pode ser qualquer pessoa, pode procurar vocês? Não, é assim, a grande maioria dos cursos são abertos. Né? Tem um outro curso que a gente até pratica valores diferentes. Por exemplo, o sócio não cobra nada, ou cobra uma taxinha mínima, né? E o não sócio tem uma participação um pouquinho maior. Existem isso, mas a grande maioria dos cursos são
são gratuitos e são abertos à comunidade. Inclusive, hoje, o sindicato tem um dos núcleos de cultura da Prefeitura de Teutônia dentro do sindicato, lá que funciona muito bem, né? Então, toda e qualquer pessoa também é bem-vinda naquele projeto. Sindicato localizado no bairro Canabarro, qual o telefone de contato? Telefone Watts 3762-7020, né? Então, pode mandar por ali que a gente responde. Tá bom. Isso aí, então, a gente agradece o presidente do Sitcaut de Teutônia, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Calçadistas, o Roberto Miller, hoje conversando aqui conosco. Então, o setor calçadista já tendo